Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, cabeças pensantes. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, professora Laís, para mais uma videoaula aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um tema bem rapidinho sobre a questão dos primeiros hominídeos, certo? Segundo estudos, alguns cientistas eles ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica da nossa espécie. Então, por conta disso, eles procuram dividir a pré-história em dois momentos. Esse primeiro momento a gente conhece como Paleolítico, não é? Que é há mais ou menos há uns 2 milhões de anos antes de Cristo, né? Que é desde o surgimento do Homo até a invenção da agricultura, ou até a invenção da agricultura em mais ou menos 10 mil antes de Cristo. E o Neolítico, não é? Que é desde a invenção da agricultura, que perpassa pela idade dos metais e até a própria invenção da escrita. Mas vamos lá para as características. E esse Paleolítico, né? Como é? O que significa, o que aconteceu durante esse período? O Paleolítico ele é conhecido como a era dos caçadores, da população, né? Dos povos que eram caçadores-coletores. O que significa? Que o pessoal dessa época, não é, eles sobreviviam através da caça, da pesca, de colher frutas, e com isso eles eram conhecidos como caçadores, coletores e nômades. Mas nômades, o que é isso, professora? Nômades são aquelas pessoas que não possuem um local fixo para sua moradia, ou seja, eles vão para lugares onde eles encontram alimentação, onde eles encontram algo para sua sobrevivência. Acabou, saem de lá e vão em busca novamente de conseguir sobreviver. Geralmente é próximo de rios, onde tem água, essas coisas, certo? Então, ainda sobre esses povos do Paleolítico, eles desenvolveram os primeiros instrumentos para caçar, não é? E para pescar, para poder se alimentar. Eles se utilizavam muito de madeira, dos ossos e principalmente de pedras lascadas. Por isso que esse período paleolítico também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, certo? Durante esse período foi-se descoberto o fogo, não é? E mais ou menos há uns 500 anos atrás se descobriu como é que poderia se produzir esse fogo, né? Alguns deles eles batiam em pedras, né? E eles saíam aquelas faíscas e dali se tinha o fogo. Mas e aí? Certo? Foi descoberto o fogo e agora vamos controlar e vamos dominar esse fogo. Com esse controle, com esse domínio do fogo, ainda lá no finalzinho do Paleolítico, a gente começa a se perceber uma mudança na vida dos povos, não é? Por quê? Através do fogo já se começa a ter um aquecimento do frio, começa a ter iluminação à noite, a afugentar os animais, não é? E o principal deles, cozinhar alimentos, porque ficava até mais fácil para mastigação, para degustação deles, certo? Então, depois desse período, quando eles começaram a dominar essas técnicas do fogo, a gente tem um período neolítico, não é? Que aqui os seres eles começam a polir mais as pedras, tá certo? E isso começou também a aumentar a durabilidade das suas ferramentas. Só que esse é um ponto importante, mas o ponto mais importante aqui dentro do Neolítico é a conquista da agricultura e da domesticação de animais. Por isso que esses povos eles são conhecidos como agricultores e pastores. Acredita-se, segundo alguns estudos, que a agricultura ela já veio mais por parte da mulher. Olha o mulherio aí, ó, começando a arrasar desde esse momento aí. Dizem, né, que as mulheres elas começavam a perceber que caíam sementes, digamos que resquícios dos pássaros, e quando entravam em contato com a terra, que era aquecido, florescia. Dali elas começaram a perceber que se elas pegassem sementes, começassem a jogar água, plantar tudo direitinho, aquilo ali ia florescer. E daí começa-se a ter a agricultura, tá certo? E detalhe, essas agriculturas, né, ela ocorreu em vários pontos da terra. E também eles eram pastores, né, domesticação de animais, principalmente as cabras, certo? E aí, mas o que esse Neolítico trouxe assim de revolução? Revolucionou em quê?
o sedentarismo. Agora as pessoas não eram mais nômades, eles não iam em busca mais do seu alimento, e quando acabassem iam para outros locais, não, eles começavam a se sedentarizar em um local mais fixo, certo? Se fixar em um território. Começou a ter a descoberta de novos instrumentos de trabalho, como o machado, a enxada, e isso aí tudo ia ajudar em quê? Na agricultura, na forma de se protegerem, tá certo? Começaram a ter uma difusão da cerâmica e o crescimento da população. As pessoas passaram a viver por um pouco de mais tempo, tá certo? Essas são as principais características do Neolítico. Aí a gente vem um pouquinho para a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, ela fortalece, revigora essa questão da metalurgia. Por quê? É onde esses povos vão ter contato com o cobre. O primeiro desses metais é o cobre, depois é o bronze, que ele é um pouco mais resistente, mais duro, e depois eles aprendem a fundir o ferro. Mas para que isso tudo? Qual foi a importância dessa Idade dos Metais? Foi aperfeiçoar os instrumentos de guerra e os instrumentos agrícolas. Ou seja, eles tiveram uma maior capacidade de produzir alimentos e de defender o seu território, certo? Então, gente, esse foi um pouquinho da minha contribuição de hoje para esse período, né, paleolítico, neolítico e a Idade dos Metais. Espero que tenham gostado da aula. Beijão e até a próxima. Tchau!